Do programa Diálogo Cósmico, Rede UBF do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, pessoal da TVJ de São Tomé das Letras, pessoal da TV Hall aqui em São Paulo. Eu estou aqui para dar fazer um diálogo cósmico diferente hoje. Na verdade, não por um motivo muito alegre. Eu venho comunicar àqueles que ainda não sabem, né, que no dia 18 de outubro passado faleceu a Dolores Cannon, né? A Dolores Cannon, que é muito importante na cena ufológica americana. Essa Dolores Cannon que não é muito conhecida no Brasil, porque a maneira como as coisas chegam no Brasil são filtradas, entendeu? De uma forma que certos autores são muito badalados e outros são ignorados. E a Dolores Cannon, que é muito famosa e muito importante nos Estados Unidos, muita gente não sabe quem é a Dolores Cannon. Essa Dolores Cannon que faleceu agora no dia 18, segundo os familiares, ela estava lúcida até o último minuto, conversou e se despediu de todos. Morreu com muita dignidade. Ela ficou lúcida até o fim, como ela dizia, eram os extraterrestres que mantinham ela viva e saudável, e assim foi até o último segundo. Embora a família, isso é uma coisa muito curiosa, não esteja divulgando o motivo da morte. Falam que foi um acidente, o falecimento foi por um acidente, não falam qual foi o motivo, qual foi o tal do acidente. Então a gente não sabe dizer o que foi que causou o falecimento da Dolores Cannon. Foram uns poucos dias, no dia 15 foi anunciado, no dia 18 foi o falecimento, hoje já no dia 20 já foi o funeral e acabou. Não falaram qual foi o motivo da causa de morte, não foi comunicada. O que causou algumas dúvidas, se ela teria sido vitimizada por alguém, porque ela sabe demais. Mas ela sendo uma idosa, né, ela pode ter simplesmente falecido num acidente que fosse uma queda de escada, ou ela faleceu com 83 anos de idade, entendeu? Eu particularmente, por esse tipo de rumor, que ela tenha sido eliminada ou qualquer coisa assim, não na idade dela, né? Porque afinal de contas ela já falou tanta coisa há tantos anos, ela tem aí uns 50 anos de pesquisa com hipnose e terapia, né? Ela era uma hipnoterapeuta, não é exatamente uma ufóloga, no sentido de como trabalham os ufólogos que fazem pesquisa de UFO em campo, que vão em busca de evidências, né? A Dolores, ela é mais... ela meio que esbarrou na ufologia. Só para falar um pouquinho sobre a Dolores, né? Ela morava nas Ozark Mountains, que são montanhas belíssimas lá em Montana, nos Estados Unidos. Ela foi casada, ela passou a vida dela, a juventude dela trabalhando ela começou já nos anos 40, 50 a estudar hipnoterapia, e curiosamente o começo da carreira dela, o objetivo era estudar hipnoterapia com finalidades terapêuticas, né? Então fazer a pessoa assim parar de fumar, parar de beber. Como que a hipnose poderia influenciar uma pessoa a parar de se drogar, ou de fumar, ou de beber, ou de comer demais, ou ter qualquer síndrome do pânico? O uso terapêutico, né, da hipnoterapia, né? E aí ela começou a fazer várias pesquisas, e daí de repente ela começou a enveredar lá nos anos 60, né? Ela teve 40 anos, ela é considerada uma das pioneiras da hipnoterapia americana. Ela teve 40 anos de carreira entre os anos 70, comecinho dos anos 70 e até hoje, né? Ela fez hipnoterapia até poucos dias antes de desencarnar, né?
Ela diz que ela conta o número de experiências dela de hipnoterapia em milhares, não é centenas, não é dezenas, é milhares de vezes ela fez aquilo. Né? Eu estou aqui com um resumo, um apanhado do próprio blog dela, né? Falando sobre ela, vou falar um pouquinho sobre quem foi a Dolores Cannon. Né? Ela fala que de uma parte da mente subconsciente, ela chegava à mente consciente, quer dizer, ela pegava o material da mente subconsciente e trazia à mente consciente, num estado que ela considerava sonambúlico. Ela levava um transe bem profundo, porque existem níveis de transe na hipnose, ela ia bem longe no negócio, para chegar num nível muito profundo, onde ela acha que ela acredita que ela chegava na mente mais subconsciente, mais profunda possível. E ela fala assim, nas palavras dela, todas as informações que eu escrevo vêm dos meus clientes, nada é meu. Quer dizer, a função dela era simplesmente era reportar, ela nunca se achou uma grande profetisa, uma reveladora, uma canalizadora, né? O que ela tem que eu admiro muito é que ela nunca se atreveu a profetizar coisas, ou no achismo dela, ou achando que estava tendo intuições. Ela coletava de muitas pessoas e formava uma espécie de pupurri de informações que ela punha nos livros dela. Os livros dela mais ligados à ufologia, The Custodians, que são os guardiães, The Custodians, e The Three Generations of Volunteers, as 3 gerações de voluntários que vieram para a Terra, que é uma coisa que ela bate muito nessa tecla. Batia, né? Ou bate, está viva, né? Está viva do outro lado agora. Né? E ela falava assim, a informação é colhida em sessões de hipnose, profética e assustadora, e muito inspiradora. Quer dizer, para ela mesma era um susto, às vezes, as coisas que saíam. Né? A primeira experiência dela com ET, né? Ela fazia pesquisa, ela fazia terapia de vidas passadas, e aí numa dessas terapias de vidas passadas surge como se fala, um sujeito que surge um sujeito que fala que é uma reencarnação de um extraterrestre, ele se vê num outro planeta, né? E aí ele fala que é um planeta árido, que ele era um cientista. Eu lembro que eu li essa página, que ele era um grupo de cientistas e que eles tinham cientistas extraterrestres, eles tinham sido mandados para um planeta muito distante, e os suprimentos não estavam chegando, e eles estavam morrendo. Então ele desencarnava e aí ele vinha parar na Terra, ele ficava com a alma dele ficava meio que vagando. Né? É muito bonita essa primeira caso dela, que ela esbarrou nisso. E depois assim surgiram casos de seres louquíssimos, seres que pareciam polvos, que flutuavam, planetas, existiam seres que emanavam energia, né? E que eles, pelo bem do universo, então eles emanavam energia numa certa espécie de máquina, e isso encurtava a vida deles também. Tinha uma série de mundos, de lugares que ela acessou nessas experiências dela, né? Aí ela fala assim, mais ou menos 20 anos atrás, a Miss Cannon começou a perceber uma certa corrente, né, de clientes. Eles todos revelavam que, embora eles tivessem vivido em outros planetas em suas vidas anteriores, eles estavam atendendo um pedido de salvar a Terra. Então, era meio que constante que vai ser as 3 gerações de voluntários, que ela percebe que uma série de pessoas falam assim, eu sou reencarnação desse terrestre e estou aqui de alguma forma fazer alguma coisa por esse planeta, muito ameaçado. Né? Que tanto o planeta em si como a raça humana. Né? E ela fala assim que a ameaça ao planeta Terra começa com a era nuclear. Então, por exemplo, esse tipo de alma extraterrestre que vem, esse tipo de grupo de almas extraterrestres que vinha reencarnar na Terra em massa, começa nos anos 50, 1950, começa depois de Hiroshima e Nagasaki, depois que o homem descobre a bomba, ou começa a fazer a bomba ativamente. Né? Então o objetivo
desses seres era, de alguma forma, trazer uma luz, trazer um balanço kármico positivo para o planeta, para impedir que o humano, na sua estupidez, se destruísse nuclearmente. Esse foi o primeiro motivo, né? A primeira leva de extraterrestres que nasceu na Terra, né, seria um pouco mais velho que eu, seriam pessoas agora de uns seus 60 anos, 50 anos, que são aqueles contatados, né, aqueles seres da primeira geração e que sofreram muito, segundo a Dolores. Uma grande parte deles simplesmente não segurou a bucha e se suicidou, né? Depois tem uma geração mais nova agora que está entre seus 30, 40 anos, que é a segunda leva, né? Claro que isso não é assim uma coisa estanque, né? Por exemplo, eu tenho 47 anos, será que eu pertenço à primeira leva, a segunda leva? Quer dizer, né? Tudo isso é muito questionável. Não significa assim, vieram 10 mil na primeira leva e 50 mil na segunda leva. E os da segunda leva, os da primeira leva se sentiram muito mal na Terra. Eles não quiseram, segundo a Dolores, segundo as pesquisas, não queriam procriar, não queriam casar, não queriam nada. Eles simplesmente queriam passar aqueles anos miseráveis na Terra e morrer o quanto antes e não voltar nunca mais, né? Realmente uma porcaria a Terra. A segunda geração já foi mais bem preparada e chegou até a constituir famílias. Alguns deles casam, têm filhos, alguns deles conseguiram atuar de uma forma mais, vamos dizer, mais, entre aspas, normal na sociedade, porque eles já teriam sido mais bem preparados pela primeira geração que quebrou a cara. Essa geração que agora teria uns 40, 30 e 50 anos, né? Seria a segunda leva. A segunda leva, ela já tinha sido preparada na espiritualidade para esse reencarne na forma humana de uma forma mais tolerável, menos dolorosa, e também porque as condições do mundo já estavam um pouco melhores, né? Os primeiros que vieram numa época que a tecnologia estava bem atrás, o mundo era, vamos dizer, há 60, 70 anos bem mais fechado, bem menos aberto a essas questões de vida extraterrestre, ficção científica, valores morais, tudo era mais atrasado, né? A própria tecnologia, né? Então esses primeiros realmente sofreram demais da conta, né? E que isso era um desejo, segundo a Dolores Cannon, um desejo direto da vontade de Deus. É a vontade de Deus manifesta na Terra, que os extraterrestres corajosos que voluntariam venham para a Terra e dê uma força, né? E que é da vontade de Deus também que a vida se espalhe, que em planetas onde a vida pode existir, que ela exista, que isso é um desígnio de Deus. Isso ela fala muito em vontade de Deus. Ela tem a figura de Deus muito forte, né? E que, por exemplo, que a Terra sempre foi, né, um planeta muito desafiador, muito doloroso, também para os humanos, né? Mas assim, existem uns seres cuidadores, né, uma série de raças extraterrestres cuidadoras. Ela não sabe definir muito bem. Na capa do livro Custodians dela aparece um Grey, né? Quer dizer, aparece uma figura de um Grey, né? Oh, meu Deus, tem muita luminosidade aqui, não dá para mostrar. Mas é a figura de um alienígena Grey, que ela está chamando de custodianos, de cuidadores da Terra, né? Que é o que eu realmente acho. Eu acho que, não sei se é a opinião dela ou não, eu acho que os Greys é que são realmente os jardineiros do universo, né? As outras espécies têm a sua vida e tal, mas realmente quem semeia cientificamente a biologia são eles. Eles é que fazem as misturas, que melhoram ou modificam as espécies, né? Uma coisa que a Dolores Cannon fala muito é que o livre-arbítrio foi uma decisão divina privilegiada da Terra. A maior parte das espécies extraterrestres não goza de livre-arbítrio. A maior parte das espécies extraterrestres
vive de acordo com uma programação. Vive de acordo com uma programação, por isso as coisas nos planetas dos Greys, até dos reptilianos, entendeu? Na verdade, eles não têm exatamente um livre-arbítrio, eles seguem uma programação biológica, os próprios pleiadianos, que faz com que eles ajam de uma certa forma. E as coisas funcionam porque eles agem da forma que a natureza determinou. Então, se é para ser violento, é para ser violento, é para ser bonzinho, é para ser bonzinho, é para cooperar, é para cooperar, é para estudar, entendeu? Eles não têm esses caminhos tortos do humano, porque o humano vacila, né? Ele vacila porque ele tem livre-arbítrio. Quer dizer, o livre-arbítrio é a capacidade de sentir dúvida, né? Enquanto que o extraterrestre não tem, não goza de livre-arbítrio, na maior parte das espécies. Na maior parte dos planetas, segundo a Dolores Cannon, não tem dessas. As pessoas, os seres, insetoides, reptilianos, humanoides, seguem o que a natureza determinou para eles. Eles são bonzinhos, malzinhos, violentos, comunitários, arrogantes, simpáticos, o que for, porque a biologia fez com que eles fossem daquela forma. Então eles evoluem biologicamente, né? Não a partir de um arbítrio, não a partir de uma vontade, né? E é assim, por isso que a genética é tão importante para eles, porque a genética para eles é a evolução espiritual. Se você não é pela genética que você modifica o comportamento, porque já que eles não têm livre-arbítrio, eles não têm uma possibilidade de mudar de ideia. Eles vão fazer aquilo que a natureza ordenou que eles fizessem, do genoma da espécie, né? Bom, aí ela fala também que os custodianos falavam através dos hipnotizados, né, os custodians, os guardiães, né, e que davam muitas respostas sobre coisas como Atlântida, sobre um plano que eles tinham para evitar que a Terra chegasse a um apocalipse, porque assim, se a humanidade deixada sozinha, ela caminha para a autodestruição. Isso falou assim, se não tiver influência extraterrestre, a natureza humana é mesmo de fazer porcaria e se extinguir, né? E aí ela fala, por exemplo, que depois da Segunda Guerra é que começa o interesse deles, a preocupação deles. Até então eles estavam achando que estava tudo bem, a raça humana estava indo nos seus caminhos capengas, mas estava na sua, vamos dizer, né? Não havia por que se preocupar, mas a partir do momento que o poder de destruição da biosfera existe, né? Você tem uma arma na mão de uma criança. O plano de salvação que os custodianos deram era trazer essas 3 gerações, né? Que consistia em dividir, segundo ela, a pequena terra esmeralda, ela chama, que os extraterrestres chamam a terra de esmeralda pela sua cor, em 2 planetas, aquele que permanecerá na baixa terceira dimensão e na negatividade atual, enquanto que a nova Terra existiria em quinta dimensão. Aí que começa aquelas coisas de quarta dimensão, terceira dimensão, quinta dimensão, né? Que ressoa em positividade e despertar espiritual, né? Ou seja, existiriam 2 terras convivendo com uma terra, quer dizer, tem caras vivendo no nível mais baixo da mundanidade, da babaquice, e existiriam outros assim lá em cima, entendeu? Despertos, né? Isso seria levado por processos de divisão celular, isso é interessante, como se a Terra se dividisse numa mitose, né? A mitose é aquela divisão de uma célula em 2, então saem 2 células iguais, né? Ela fala assim, isso é um plano de emergência diferente que os custodianos, os guardiães, falando de custodians, né? Pretenderam para a Terra e que nunca foi tentado antes. Muito louco, é muito interessante isso. Eu não sei se, por exemplo, se isso é uma coisa que me ressoa muito, assim, me parece, isso não me parece possível, entendeu? Sinceramente, me parece um pouco, entendeu? Mas eu respeito muito a Dolores Cannon, entendeu? E respeito, evidentemente, as milhares de horas que ela ouviu e as coisas que ela ouviu. Embora eu particularmente não ache isso aí muito possível, entendeu? Existem também umas coisas parecidas, o Sisto Paz Wells também fala algumas coisas dessas, de que existem 2 terras convivendo,
que uma Terra está num tempo, outra Terra está no outro, uma Terra está em evolução, a outra está estagnada. Então, esse tipo de teoria. Mas é um pouco, para mim, um pouco como a Terra Oca. São coisas que eu particularmente não acredito. Eu prefiro imaginar coisas mais simples, que as coisas simplesmente são o que são. Mas, vamos respeitar o que ela está dizendo. Naturalmente, isso causou uma tensão enorme, né? E os estágios da Terra, isso trouxe um esforço enorme dos seres do espaço para executar esse projeto. E nos 20 anos que se passaram, Dolores Cannon, nos 20 anos últimos, né, até o falecimento dela agora, ela se dedicou muito, cada vez mais e mais e mais, à ufologia, deixando um pouco de lado a parte de reencarnação, que era o início dela era TVP, né, terapias de vidas passadas. É muito interessante que a Dolores começou escrevendo livros sobre Nostradamus canalizando, né, falando através dos hipnotizados e tal. E agora, de repente, ela evolui para a questão dos extraterrestres, o que os extraterrestres estão falando, né? Ela não tem aquelas rédeas da ufologia científica, mas isto é um abduzido comprovado, não. Ela fazia hipnose, as pessoas manifestavam sua mente subconsciente e falavam coisas que conectam com mais seu eu mais íntimo, mais profundo, né? Segundo ela, os Greys são meramente formigas trabalhadoras, meio robóticas e meio vivas. Carregam ordens de produzir melhorias do DNA em humanos selecionados. Quer dizer, eles são exatamente operários, segundo a Dolores, operários da melhoria genética necessária para a Terra, né? E fazem parte do time de custodianos, fazem parte do time de guardiões. Eles não são, como muitos dizem, os anticonfederados que vêm ferrar com a humanidade, que vêm o mal, tem os pleiadianos e os Greys são do mal. Não, eles vêm executar um trabalho muito físico e impopular de abduzir e colher genes, né? Isso é a opinião da Dolores, né? Cada um acha o que quiser. Existem muitos livros que falam dos Greys como seres maldosos, tal, com uma motivação própria, né? O próprio David Jacobs fala dos Greys como sempre automotivados, né? Self-servers, né? Que assim, fins egoístas, né? Isso a Dolores ia contra. A Dolores falava que não. A Dolores falava que essa experiência genética era necessária ao ser humano, era necessário ao planeta Terra, que o planeta Terra precisa melhorar o seu genoma para passar por uma era nuclear sem se destruir, né? E aí, por exemplo, o Stephen Greer do Project Disclosure, né, fala que os militares, os Greys, agem em coligação e que disso, de uma certa forma, ela perspectiva, ela encontrou em muitos livros muitos livros visavam, segundo ela, criar a paranoia dos ETs, criar o medo dos ETs. Então, por exemplo, as pessoas assim, afastar as pessoas do ET, receber mal o ET, né? Então, isso seria realmente o interesse dos governos, né? E Stephen Greer corrobora isso, né? Também existiria também pela questão de que os militares também estariam trabalhando com extraterrestres. Então, algumas das coisas erradas que aconteciam também aconteciam no que a gente chama de MILABs, né? Military Laboratories, laboratórios militares. Quando Dolores Dolores e o Stephen Greer foram perguntados sobre a sua influência dos Greys na humanidade, eles diziam que deveriam existir deveriam existir diferentes funções, diferentes papéis a serem encontrados, né? Mas de qualquer forma, ela mantinha uma visão otimista, inclusiva e calma da agenda extraterrestre e do futuro da humanidade. Quer dizer, ela acreditava que, de uma forma geral, as intenções extraterrestres eram
positivas em relação ao ser humano. Que a relação ao ser humano não é comer o ser humano como a escoriez, repetindo que ela acreditava numa coisa mais positiva. Ela acreditava que, de uma forma geral, podem existir exceções. Ela falava que existia uma segunda confederação que não era muito amigável, que não era a confederação dos custodianos, que era meio predatória com relação à terra, mas que, de uma forma geral, os ETs que estavam trabalhando na Terra tinham as melhores das intenções. Mesmo os Greys, fazendo as suas abduções, estavam fazendo uma melhoria no genoma. E aí ela fala da terceira geração, né, de crianças que já nascem, entendeu, com uma genética melhorada, que já nascem bem mais preparadas, que seriam as tais das índigos, né. Então, o que é uma criança índigo? Nada mais é uma criança índigo, na verdade, do que um produto do Grey, entendeu? Então, vou pegar uma melhoria do genoma, onde aquela agressividade, aquela estupidez humana natural, né? Aquele ranço humano, né? O ser humano é muito rançoso, muito odioso, muito invejoso, né? Então, tudo isso eles diminuíram, eles conseguiram depurar um pouco isso daí e criar uma alma humana mais leve, né? Um corpo humano mais leve. Porque o extraterrestre coloca sempre que corpo e alma estão interligados. O seu corpo físico vai influenciar o seu comportamento. Se você nascer numa forma de um escorpião, você vai ser um escorpião. Se você nascer na forma de uma jaguatirica, você vai ser uma jaguatirica. Se você nascer na forma de um pleiadiano, você vai ser um pleiadiano. Quer dizer, você de alguma forma vai ser aquilo que a sua forma genética está predeterminando. Então é preciso melhorar a genética, sim. É preciso fazer o experimento genético, sim. Entendeu? Para que a humanidade se torne menos agressiva. Você não faz assim, plec, e a humanidade fica boazinha. Ou também não faz uma transição planetária assim, num estalar de dedos. Existe um trabalho genético nesse assunto. Tá? Essa é mais ou menos a mensagem da Dolores. Essa Dolores maravilhosa que desencarnou no dia 18 de outubro, que curiosamente é o dia do aniversário da Cássia Faria, que é a minha hipnoterapeuta. Né? Não sei se alguém quer dar alguma interpretação para isso. Né? Como ela faleceu no signo de Libra, né? Os librianos cruzam o meu caminho. Eu vou homenagear a Dolores Cannon. Eu ia fazer um minuto de silêncio pela Dolores Cannon, mas a minha querida Dolores Cannon, né? que cumpriu maravilhosamente sua missão e que está muito bem onde quer que esteja. Ela agora, eu vou tocar uma música que é do Diffuse, eu vou pôr depois a descrição no vídeo, e se chama Libra, a constelação, uma homenagem à constelação de Libra, que é onde o céu estava passando no dia que a Cássia Faria fez aniversário, mas que, infelizmente ou inevitavelmente, a Dolores Cannon desencarnou. Tá? Eu vou tocar um trechinho da música. Namastê a todos, namastê a Dolores Cannon, que Deus a tenha, e muito obrigado a todos que estiverem assistindo.